Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus, ainda no capítulo 9 de Daniel, E que diz o seguinte: a oração de Daniel, às 70 semanas, o Messias. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Senhor Deus, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que o amam e guardam os seus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação. Com que prevaricaram contra ti, ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão dos seus servos e profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, por não obedecermos a sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia, pecamos, procedemos impiamente. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa de nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o seu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas misericórdias, nas tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir os santos dos santos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ele firmará um concerto com muitos por causa da semana, por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmão, nós já vamos de imediato já para as referências, né, dessa leitura, a partir do versículo, glória a Deus, aleluia, Jesus, a partir do versículo 24, né? Nós vamos estar meditando já aqui. Então, Daniel, capítulo 9, versículo 24, está escrito o seguinte, 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo
e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Ou seja, toda essa palavra da qual Daniel, pediu ao Senhor resposta, clamando a Deus ali com toda a humilhação, com pano de saco e jejuns, e orações e súplicas e rogos, e o anjo Gabriel veio trazer a resposta para Daniel. Então, ele deu aqui que esse tempo determinado por Deus, 2 semanas, mais 62 semanas, seria o tempo determinado para que encerrasse tudo aquilo que foi dito, que foi falado, que foi visto, para que realmente houvesse essa grande mudança em toda a face da terra. Esta profecia de Daniel a respeito de Israel e da cidade santa é fundamental para os últimos tempos. A palavra traduzida por semanas significa aqui uma unidade numérica de 7 anos. Portanto, 70 semanas equivalem a um período de 490 anos. 6 coisas específicas seriam realizadas em favor de Israel durante os 490 anos. Primeiro, a expiação da iniquidade efetuada pela morte expiatória de Jesus. Segundo, o fim dos pecados. Israel, isto é, o remanescente, voltará para Deus e viverá em retidão. Ver em Romanos, capítulo 11, versículos 26, nota. Ver o estudo Israel no plano divino para a salvação, página 1715. Terceiro, a extinção da transgressão, isto é, a transgressão nacional da incredulidade cessará. Confira em Jeremias, capítulo 33, versículos 7 e 8. Ezequiel, capítulo 37, versículo 21 ao 23. Quarto, um governo de justiça eterna terá início. Confira em Isaías, capítulo 59, versículos 2 ao 21. Jeremias, capítulo 31, versículo 31 ao 34. Quinto, as profecias terão seu pleno cumprimento e também seu término. Confira em Atos, capítulo 3, versículo 19 ao 21. Sexto, Jesus Cristo ungido Rei. Confira Ezequiel, capítulo 21, versículo 26 até o 27. Nós podemos ver, irmãos, aqui nesse versículo, nessas referências, que tudo isto aconteceria nesse período de 490 anos. Desde quando Daniel teve essas visões, teve essas revelações e buscou a Deus para que tivesse esse entendimento do que seria tudo isto. Esse seria um período de 490 anos, desde Daniel até Jesus vir, cumprir seu ministério e novamente voltar para Deus, para o lugar de onde ele saiu. Seria este período, ou esse período de 490 anos, estaria cumprido. Ele teve essa visão toda da qual o Senhor passou para ele, e o anjo Gabriel veio e trouxe a ele as divinas revelações, a mandado do Senhor, para que ele tivesse perfeito entendimento, devido à ansiedade pela busca. Ele queria saber, ele queria entender, e o Senhor lhe concedeu esse entendimento, porque foi, sem sombra de dúvida, um grande profeta Daniel, Daniel, capítulo 9, versículo 25, está escrito o seguinte: sabe e entende. Isso o anjo falando com Daniel. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e
semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, né? E aqui diz, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus revelou a Daniel que 69 períodos de 7 anos, somando, portanto, 483 anos, transcorreriam entre a data da ordem para reconstruir Jerusalém e a vinda do Messias, o ungido. Certos expositores da Bíblia diferem de opinião quanto ao tempo exato em que os 483 anos começaram. Alguns concluem que foi em 538 a.C., quando Ciro promulgou em favor dos exilados judeus. Porém, esse decreto visava a reedificação do templo e não da cidade. É mais provável que a data inicial seja 457 anos antes de Cristo, o ano em que Esdras voltou a Jerusalém e começou a reedificar a cidade. Confira em Esdras, capítulo 4, versículo 12 e 13. Esdras, capítulo 4, versículos 12, 13 e 16. Ver Esdras 4, capítulo 11, 23. Notas. Nesse caso, os 483 anos terminariam em 27 anos depois de Cristo, que foi aproximadamente o ano em que Jesus começou o seu ministério. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Daniel, capítulo 9, versículo 26. Será tirado o Messias. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. Até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Depois das 7 semanas, verso 25, e mais as 62 semanas, isto é, um total de 69 semanas, glória a Deus, aleluia, Jesus, ele firmará um concerto por uma semana. Ele firmará o concerto por uma semana. Daniel capítulo 9, versículo 27. Ele firmará um concerto por muitos, por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. O estabelecimento do concerto entre o príncipe que há de vir. Versos 26. Israel marca o início da 70ª semana, os últimos 7 anos da presente era. Aqui a Bíblia ensina o seguinte. Primeiro, o príncipe que fará o concerto com Israel é o anticristo, mas ainda camuflado naquela ocasião. Confira 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 10. 1 João, capítulo 2, versículo 18. O anticristo certamente negociará um tratado de paz entre Israel e seus inimigos no tocante à disputa territorial.
Daniel capítulo 11, versículo 39. Segundo, na metade dos 7 anos, isto é, após 3 anos e meio, o príncipe removerá seu concerto com Israel. Declarar-se a Deus, apoderar-se-á do templo em Jerusalém, proibirá a adoração ao Senhor. Confira, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. E assolará a Palestina. Reinará por 3 anos e meio. Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 e 2. Apocalipse 13, versículo 4 ao 6. Ver o estudo, o período do anticristo, página 1856. Terceiro, a importância profética da abominação, da desolação, será conhecida somente pelos santos de Deus. Daniel capítulo 12, versículo 10 e 11. Jesus disse que os crentes devem estar atentos a esse sinal determinante, pois assinalará o começo da contagem regressiva de 3 anos e meio até a sua vinda em glória. Ver em Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 24, versículo 5. Vamos repetir esse terceiro item aqui para ter mais clareza para os irmãos. A importância profética da abominação, da desolação, será conhecida somente pelos santos de Deus. Daniel capítulo 12, versículo 10 a 11. Jesus disse que os crentes devem estar atentos a este sinal determinante, pois assinalará o começo da contagem regressiva de 3 anos e meio até a sua vinda em glória. Ver em Mateus capítulo 24, versículo 15. Os crentes do período da tribulação, por sua atenção a esse sinal, poderão perceber quão próxima estará a volta de Cristo. Mateus capítulo 24, versículo 33. Ver o estudo, a grande tribulação, página 1438. A vinda do Messias, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 20. Ocorrerá no fim dos 7 anos, isto é, o segundo período de 3 anos e meio. O Apocalipse confirma esta cronologia ao declarar 2 vezes que o anticristo, isto é, a besta, terá poder somente durante 42 meses. Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2. Apocalipse capítulo 13, versículo 4 e 6. Daniel declara mais tarde, outra vez, que haverá um período de 3 anos e meio, um tempo, tempos e metade de um tempo, entre o começo da grande tribulação e o seu fim. Daniel capítulo 12, versículo 7. Quarto, nos 3 anos e meio destinados ao anticristo, Jerusalém continuará a ser pisada pelos gentios. Apocalipse capítulo 11, versículo 2 ao 5. A abominação desoladora, isto é, sinal inconfundível de que a grande tribulação já começou. Capítulo 12, Daniel capítulo 12, versículo 11. Mateus capítulo 24, versículo 15 ao 21. Confira em Deuteronômio capítulo 4, versículo 30 ao 31. Jeremias capítulo 30, versículo 5 ao 7. Zacarias capítulo 13, versículo 8 e 9. Sexto, a tribulação e o domínio do anticristo terminarão quando Cristo vier com poder e glória para julgar os ímpios. Mateus capítulo 24, versículo 31 ao 46. Para destruir o anticristo e para começar seu reino milenar. Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6. Mateus capítulo 24, versículo 27 ao 30. Sobre
sobre a asa das abominações virá o assolador. Daniel capítulo 9, versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Cristo referiu-se à visão de Daniel quando disse: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, Mateus, capítulo 24, 15, estas palavras de Jesus podem referir-se à futura destruição do templo de Jerusalém pelo anticristo. Confira em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Apocalipse, capítulo 13, versículo 14 e 15. Ver o estudo, o período do anticristo, página 1856. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?